Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do blog O Trampo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que pode parecer pelo menos estranho para muita gente. Em momentos como o que a gente está vivendo agora, pode parecer no mínimo absurdo para muita gente recusar uma proposta de emprego, se dar ao luxo de recusar uma proposta de emprego. Mas em alguns casos, essa corajosa decisão ela pode ser uma saída muito sábia. E essa pergunta eu recebi de uma leitora que recebeu uma proposta de emprego, mas que nesse caso ela não ia aceitar. E ela queria saber qual é a melhor maneira de fazer isso de uma forma profissional e educada para que ela não fechasse as portas para uma futura oportunidade. E a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso, com exemplos. Mas antes de falar exatamente em como fazer isso, eu queria explicar quais são os motivos que levam um profissional a recusar uma proposta de emprego. O primeiro deles é que depois de ter se candidatado para a vaga, depois de ter participado de uma entrevista, depois de ter conhecido um pouco mais a oportunidade, você simplesmente percebeu que você não se encaixa naquela posição. Você analisou melhor a oportunidade e viu que as responsabilidades, que as atividades, que as tarefas, elas não vão te levar aonde você deseja. Pode ser que você não tenha gostado da empresa, pode ser que quando você se candidatou, você não sabia qual era a empresa, ou que você sabia, mas participando das entrevistas, conhecendo um pouco mais a oportunidade, você simplesmente constatou que você não quer trabalhar naquela empresa, quer seja porque você não se sentiu atraído pela missão, quer seja porque você de repente não gostou do ambiente, ou conheceu o seu futuro gestor e, enfim, não rolou uma conexão, enfim, pode acontecer. Mas o motivo mais comum é porque a oferta de salário, de benefícios, enfim, está muito abaixo das suas expectativas. E por isso você decidiu aguardar um pouco mais e buscar por outras oportunidades que se encaixem melhor naquilo que você está buscando. Mas independente do motivo que te leve a recusar uma proposta de emprego, é importante que você faça isso de uma forma profissional para que você não feche portas para futuras oportunidades. Existe sim a maneira certa de fazer isso, ou melhor, existe sim a melhor maneira de fazer isso. Então, se você já avaliou a oportunidade e tem certeza que não tem interesse, eu vou te dar algumas dicas de como declinar a proposta. Bom, a primeira dica é, tão logo você tome a decisão, retorne para a empresa, não só em respeito à empresa, mas em respeito a outros profissionais que também se candidataram para essa oportunidade. Da mesma maneira que a gente se incomoda cada vez que a gente participa de uma entrevista e demora séculos para ter um retorno ou nem tem um retorno, a gente tem que ter esse mesmo respeito com a empresa. E muitas vezes, gente, quando a gente participa de processos seletivos e a empresa demora demais para nos retornar, o motivo pode ser que alguém tenha sido contatado primeiro, tenha sido escolhido e essa pessoa simplesmente está demorando demais para dar um retorno e, portanto, os recrutadores não podem simplesmente avisar os demais candidatos que o processo foi encerrado enquanto eles não têm confirmado que o primeiro colocado, que a pessoa que foi selecionada, ela aceitou ou não a proposta. E é claro que, caso tenha sido estabelecido um prazo para que você retorne, que você faça isso dentro desse prazo. A minha segunda dica é, sempre formalize por escrito a sua decisão, mesmo que você tenha recebido a proposta verbalmente, o que não é prática, tá, gente? Só esclarecendo. Primeiro, porque fica claro, fica registrado a sua recusa. E, em segundo lugar, porque isso evita que você seja questionado em detalhes a respeito dos motivos da sua recusa, que pode, além de ser uma situação desconfortável para você, isso pode criar algum atrito durante a conversa. E ainda porque escrevendo você tem tempo para pensar e escolher as melhores palavras. A terceira dica ela é controversa, tá, gente? É sobre justificar ou não os motivos. Muitos profissionais acham que o melhor é não justificar, é simplesmente falar de maneira geral que você avaliou a proposta, mas que naquele momento você decidiu por continuar buscando por outras oportunidades que estejam mais alinhadas com as suas expectativas, por exemplo. Outros profissionais já acham que você deve sim esclarecer os motivos e justificá-los. Eu particularmente acho que a gente deve agir da mesma forma que a gente gostaria que agissem com a gente. Então, se eu participo de uma entrevista de emprego, eu gostaria de ter um feedback a respeito do motivo da minha eliminação. Eu acho que isso poderia me ajudar a melhorar em próximos processos ou entender o motivo pelo qual eu não fui escolhida. Então, eu acho que
que o correto é justificar, desde que o motivo não esteja relacionado à empresa ou às pessoas da empresa. Então, se é para dizer que você não gostou do ambiente, não gostou das pessoas, ou, enfim, a missão da empresa não te atrai, alguma coisa desse tipo, acho que o melhor é ser genérico mesmo e dizer que simplesmente a proposta não está de acordo com as suas expectativas. Mas se não for isso, eu acho que vale sim você justificar. É você dizer, por exemplo, que a localização da empresa ela é muito, enfim, fica muito longe da sua residência, ou, por exemplo, que o salário está muito abaixo das suas expectativas. Eu acho que não tem problema nenhum em dizer isso, até porque eu acho que isso é uma boa sinalização para o recrutador de que, eventualmente, eles têm que rever isso. E se, eventualmente, eles perceberem que eles não vão encontrar bons profissionais pelo salário que eles estão ofertando, eventualmente eles podem voltar atrás e voltar a te contatar com uma nova oferta. Mas, claro, a gente tem que ter alguns cuidados ao fazer isso. No final, eu vou deixar um modelo ou um exemplo para que você possa utilizar como parâmetro se você eventualmente tiver que recusar uma proposta de emprego. E a terceira dica é: sempre retorne para a pessoa que te fez a oferta. Então, se quem fez a oferta foi o recrutador, retorne para o recrutador. Se quem fez a oferta foi o responsável pela área, retorne para o responsável pela área. Agora, o que eu não acho que é legal é você receber uma proposta de uma pessoa, por exemplo, o recrutador, e retornar para o chefe da área, por exemplo. Você tem que ser breve, mas ao mesmo tempo tem que ser claro a respeito da sua posição. Além disso, você tem que agradecer sempre e dizer que não foi uma decisão fácil e que você teve que pensar muito a respeito antes de recusar a oferta. E ainda salientar que você não afasta a oportunidade de vir a colaborar com aquela empresa no futuro em uma outra oportunidade. Isso, obviamente, se o motivo pelo qual você não está recusando a proposta tem a ver com a empresa ou com as pessoas da empresa ou com o ambiente da empresa, claro, né? Gente, eu acho que essas são as principais dicas, então eu vou deixar aqui para vocês agora um script que você pode utilizar tanto para uma conversa telefônica quanto para um e-mail. Só mais uma coisa, telefone só use se você também recebeu a proposta por telefone. Se você recebeu uma proposta formal escrita, você tem que responder da mesma maneira, tá? Independente disso, como eu já mencionei, mesmo que você tenha recebido a proposta de forma verbal, eu recomendo que você faça isso de forma escrita. Mas isso fica a seu critério, tá? Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenha sido útil e se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal. Gente, se inscreve no canal, não custa nada, não dói. Então é isso. Beijo bem grande para vocês e até a semana que vem. Tchau!